Vamos aqui para o cálculo de EP. Nós podemos calcular a elasticidade preço da demanda no ponto ou no ponto médio. No ponto, nós vamos usar os acréscimos finitos ou por derivada. Como nós calculamos a elasticidade preço da demanda no ponto por acréscimos finitos? Então, a gente vai ter aqui, ó, preço naquele ponto, a quantidade demandada naquele ponto, vezes a variação da quantidade, a variação na quantidade demandada, dividido pela variação do preço. Então, vou pegar aqui, ó, o ponto A. Estão vendo aqui o ponto A? Eu vou pegar aqui, ó, o preço no ponto A, a quantidade demandada no ponto A, vezes a demanda, de acordo com a alteração que eu tiver aqui, para um outro ponto aqui, por exemplo, um ponto C. Se eu quiser calcular aqui, ó, no ponto B, eu vou usar daí preço no ponto B, quantidade no ponto B, a variação para onde eu for, sei lá, eu vou de B para C, vai depender daí para que ponto que eu vou nessa curva. Muito bem, gente. Vamos aqui calcular, para a gente calcular aqui, ó, dados. Dados que o preço inicial, R$10, né? O preço no mês 0 aqui, 10. O preço no mês 1, 15. Quantidade 0, né? Quantidade no mês 0, 120. Quantidade no mês 1, 100. Aumentei, lembrando, lei da demanda, aumentei preço, diminuí a quantidade demandada. Calcular a necessidade preço da demanda no ponto inicial 0. Os pontos P0 e P1 podem ser relativos a diferentes meses. Por exemplo, 0 é janeiro e 1 é fevereiro. Como que nós vamos calcular? Pela elasticidade preço da demanda, vamos calcular aqui, ó, no ponto 0. No ponto 0, o preço é 10. Quantidade demandada no ponto 0, vou colocar zerinho aqui, ó, vai ser 120. Multiplicado pela variação na quantidade demandada. Vamos pegar aqui a variação na quantidade demandada. Final menos inicial, 100. Menos 120, dividido pela variação do preço. Final menos inicial. Aqui a gente vai perceber o quê? Isso aqui vai dar negativo, isso aqui vai dar positivo. Como nós estamos calculando o módulo, nós vamos colocar aqui 0,33. Nós vamos ter uma elasticidade aqui de 0,33333. Aqui daria negativo, a gente tirou o módulo só para fazer essa análise. E a elasticidade no ponto por derivada? Quando que a gente vai usar a derivada? Quando a gente tiver definido a função da demanda. Se a função da demanda levar em conta apenas o preço do bem, nós vamos usar a derivada. Se a função da demanda levar em conta fatores como preço do bem e outros fatores, renda, preço dos bens substitutos, aí nós vamos ter que usar o quê? A derivada parcial. Dada a função demanda de um bem I, a função demanda está aqui, ó, QD é igual a 40 menos 2PI, calcular a elasticidade de preço da demanda no ponto P igual a 2. Eu sei que o preço é igual a 2. Qual é, gente, a quantidade do bem I demandada quando P é 2? E aí eu vou fazer o cálculo. O que eu vou fazer? Vou jogar aqui na minha função demanda. 40 menos 2 vezes 2, nós vamos ter um valor de 36. E aí, para a gente fazer o cálculo no ponto, vai ser módulo EPP, vai ser igual ao módulo daí de P, que é 2, QD, a gente acabou de calcular 36, vezes, quanto é, gente, a derivada da função QD por P. Lembrar aqui, ó, derivada 1 cai multiplicando, o que é constante, né? O que não tiver P é 0, e aí vai ficar o quê? Igual a menos 2. Derivada vai ser menos 2. Lembrar que nós estamos tirando módulo. E aí nós vamos ter aqui 0,11. Que tipo de demanda é essa, gente? Inelástica, elástica, elástica unitária. O Felipe falou elástica, a Júlia falou inelástica. Lembrando que essa daqui é inelástica. Como que a gente sabe? A inelástica, o nosso módulo de EPP, né, a elasticidade de preço da demanda, ela é menor que 1. Então, nós sabemos que essa demanda aqui, ela é inelástica. E aí, a gente tem mais uma aqui, pessoal. Olha lá, dada uma equação demanda, agora, eu quero que vocês percebam o quê?
que a nossa função demanda, ela não depende só de preço. Então, ó, nós temos como variável aqui preço e renda. Para preço igual a 5, a nossa renda é de 1.000. Precisamos calcular o quê? A quantidade demandada. É só substituir na função. Então, vai ser 20 menos 4 vezes 5 mais 0,4 vezes 1.000. Nós vamos ter aqui uma quantidade demandada neste ponto de 400. Né? Vamos então calcular aí a elasticidade, preço da demanda. Vai ser P no ponto, Q no ponto, preço no ponto, a demanda no ponto, a derivada parcial da função de demanda pelo preço. Vamos fazer a derivada parcial aqui. Derivada parcial, as variáveis que não são a variável de derivação, eu vou considerar como constante. Então, isso aqui ó, vai zerar, isso aqui vai zerar, 1 cai multiplicando, vai dar menos 4. Então, vamos ter aqui 5 por 400, EPP, 5 por 400, vezes menos 4, lembrando que nós estamos analisando o módulo. E aí nós vamos ter aqui um valor de 0,05. Uma demanda bem inelástica. Pessoal, olha que interessante. Eu quero que vocês observem essa curva de demanda aqui. Que eu quero dar uma característica que eu não falei nas aulas para vocês. Se nós calculamos a elasticidade preço, primeiro, eu fiz o ponto de 2 a 4, eu achei uma elasticidade de 6. Então, do ponto 2 para o ponto 4, elasticidade de 6. Do 4 para o 2, não teria que ser a mesma, por ser a mesma inclinação? Ela é uma reta? Essa curva de demanda não é uma reta? Mas se a gente fizer o cálculo de 4 para 2, nós vamos perceber o quê? Que vai dar diferente, vai dar 2,66. É um fato muito importante da gente entender. Em diferentes pontos dessa curva de demanda, nós vamos ter diferentes comportamentos de elasticidade. Nós vamos ter elasticidades diferentes. Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Toda vez que a gente tiver 2 pontos, nós não podemos calcular a elasticidade de preço da demanda dessa forma. Nós vamos calcular de que forma? Através do ponto médio, ou também chamado no arco. Se quisermos a elasticidade num trecho da curva da demanda, em vez de um ponto específico, tomamos a média dos preços e a média das quantidades. Tudo bem? Pegamos a média, em vez do preço no ponto, a gente vai pegar a média dos preços. E aí, em vez de a quantidade no ponto, a gente vai pegar a média das quantidades. Dessa forma, tanto de 2 para 4 como de 4 para 2, a gente vai ter a mesma elasticidade. Fazendo a derivação, né, em vez de fazer a variação, quando a gente faz uma variação infinitesimal, a gente vai ter aqui a derivada de Q por P. Tá? É a mesma coisa, só que aí trabalhando com variações infinitesimais. Então, vamos fazer o cálculo deste daqui também. Elasticidade de AB vai ser igual a preço em 0 mais preço em 15 dividido Q0 mais Q1 vezes delta Q e delta T. Aqui está invertido, tá, gente? Lembrando que nós estamos analisando aqui o módulo. E aí nós vamos chegar no resultado de aproximadamente 0,45. Também é uma demanda inelástica. Então, nos diferentes pontos, nós vamos ter aqui diferentes elasticidades. Então, deste ponto para este ponto aqui, ó, a minha demanda ela é elástica. Então, o que eu fiz aqui? Calculei a elasticidade através do ponto médio. E aí a gente pega aqui. Nesses primeiros pontos aqui, ela é elástica, 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 elástica. Chega no ponto médio, ela vira elástica unitária. Abaixo aqui do ponto médio, nós vamos ter demandas inelásticas. O que a gente consegue enxergar nesse ponto? Só fazer algumas considerações antes. Embora a inclinação da curva de demanda linear seja constante, a sua elasticidade ela não. Por quê? Inclinação é a razão entre variações de duas variáveis, enquanto a elasticidade é a razão entre as variações percentuais das duas variáveis. Por isso que a gente tem uma diferença aí entre a inclinação e a elasticidade. Quanto mais alto o preço, mais elástico é. Ou seja, uma diminuição no preço, quando o preço está alto, você tem uma resposta em cima da quantidade muito maior do que a diminuição do preço que você teve.
Agora, quando o preço já está mais baixo, a demanda passa a ser inelástica. Ou seja, se eu vario, por exemplo, 10% no preço, eu vou ter uma alteração da demanda ali menor que 10%, sei lá, 4%, 5%, 3%, dependendo da elasticidade. Então, essa é uma característica bem legal da gente enxergar em relação à caracterização da elasticidade de uma demanda. Parte superior aqui, elástico. No meio, ponto médio, elástica unitária. Aqui para baixo, nós vamos ter inelástica. Receita total, a gente viu que é a receita total. Eu vou pegar aqui o preço do produto e vou multiplicar pela quantidade do produto. E aí nós vamos ter esta área aqui equivalente ao quê? Aos ganhos ou gastos, né? Ganhos dos vendedores ou gastos dos consumidores. Para a demanda inelástica, nós vimos, aumentamos o preço. O que vai acontecer, gente? Quando a gente tem um aumento de preço na demanda inelástica, nós vamos ter um aumento do RT. Ou seja, a gente vai ter um ganho maior quando a demanda for inelástica. E aí, a gente vê, na demanda inelástica, o preço aumenta. Por quê? A variação na quantidade demandada, ela vai ser o quê? Menor do que a variação de preço. Então, ó, se o preço sobe 10%, né, se a minha variação de preço é maior que 10%, a minha variação na quantidade demandada, ela vai ser o quê? Menor que esses 10%. Então, ela vai responder o quê? De maneira mais tímida a alteração desse preço. Isso é a característica do quê? De uma demanda inelástica. Bens, por exemplo, necessários ou essenciais são considerados com demanda inelástica. Por quê? Uma alteração do preço não vai ter um impacto tão grande na quantidade demandada. A pessoa precisa daquele bem. Então, ela vai pagar o preço que for. Por exemplo, médico, né? Você tem que ir no médico, você vai pagar aquele valor que o médico está te cobrando. Se o preço cair, QD aumentará e a RT vai cair. Para a demanda elástica, quando nós temos um aumento no preço, nós vamos ter aqui uma diminuição da receita total desse vendedor. A resposta da quantidade demandada, ela é maior do que a do preço. Então, por exemplo, se a gente tem uma alteração do preço aqui de 10%, um aumento de 10%, a gente vai ter uma alteração da demanda aqui, uma queda de demanda, maior que 10%, 11, 12, 13 e assim por diante. Por isso que quando se P aumentar, RT diminuirá. E se P cair, o RT aumentará. Por quê? A resposta do QD vai ser maior do que esse aumento ou essa diminuição do preço. Isso é característica do quê, gente? Da demanda elástica. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece quando a demanda ela é elástica unitária? Como a nossa variação na quantidade demandada, ela é proporcional à variação do preço, o que um perder, o outro vai ganhar. E em termos da área, da receita total, a nossa receita total vai permanecer constante. Tabelinha aqui. Então, aqui, ó, aumentei, eu tenho demanda elástica. Aumentei 1% o preço, a minha redução na quantidade demandada vai ser maior que 1%. Eu vou ter aí uma diminuição na receita total. Se eu reduzir o preço em 1% numa demanda elástica, por exemplo, num bem de luxo, eu vou ter um aumento aqui maior que 1% na quantidade demandada, a minha receita total vai aumentar. Na inelástica acontece ao contrário. Então, ó, aumento de 1%, eu tenho uma redução na quantidade demandada menor que 1%, a minha receita aumenta. Redução de 1% no preço, aumento menor que 1% na quantidade demandada, a minha receita total diminui. No caso da elástica unitária, não vamos ter nenhum tipo de alteração. Então, essa diferença da resposta de preço com a variação da quantidade demandada é o que explica essa variação da receita total. Uma coisa que eu falei nos vídeos, esqueci de falar aqui, ó. Quanto mais na vertical estiver a nossa curva de demanda, mais inelástica vai ser a elasticidade dela. Quando a curva vai assim, ela vai deitando, ela tende a ficar mais elástica. Essa é uma forma rápida da gente
tentar entender aí, tentar bater o olho e conseguir enxergar essa característica aí. O PEP, né, o PEP+, que aí eu não lembro, é o PEP tradicional, mais Venezuela, ou mais alguns outros países que eu já não lembro quais são, mas são os maiores produtores de petróleo. Pressiona por maior adesão a cotes de oferta. Não decide sobre novas extensões. Isso aqui é uma notícia do dia 16/6. E aí eu pergunto para vocês, gente, com essa notícia, a gente consegue... Quais são os impactos dessa notícia na oferta de petróleo e no preço de mercado? Vai alterar a oferta ou a quantidade ofertada? Se eu altero a oferta, eu tenho um deslocamento da curva de oferta. Se eu tenho alteração na quantidade ofertada, eu vou ter deslocamento em cima da curva de oferta. Nós vamos ter aqui, gente, uma alteração na curva de oferta. Bem? Então, nesse caso, a gente tem uma alteração na curva de oferta. E agora, gente, eu quero que vocês pensem o que vai acontecer com o preço de mercado desse petróleo. O preço vai aumentar. Boa, Rafael. Então, o preço do petróleo, ele vai aumentar. E é exatamente por isso que eles querem reduzir essa oferta no mercado. Bom, se o preço vai aumentar, a gente já tem uma característica importante. A minha segunda pergunta é possível saber que tipo de elasticidade da demanda caracteriza o bem petróleo a curto prazo? Baseado nesse ponto aqui, ó, que nós vamos ter um aumento do preço do petróleo pela redução da oferta, pelo deslocamento da curva de oferta para a esquerda. O que vai acontecer? Qual é a característica da elasticidade desse bem petróleo a curto prazo? Vocês conseguem saber? Inelástico? Mas por que inelástico, Felipe? Felipe falou que é inelástico. Vou colocar aqui, ó, inelástico. Será que é inelástico? Será que é elástico? Dá para saber? Só com essas notícias que a gente tem aqui? Porque a empresa ia ter receita maior ofertando menos. Boa, Felipe, matou a pau. Exatamente isso. Porque, ó, se o preço sobe, né, eu estou ofertando menos no mercado, o preço sobe, qual é a elasticidade em que o nosso RT, a receita total, sobe com a subida do preço? É exatamente quando a demanda é inelástica. Muito bem, Felipe, é isso mesmo. Colocamos aqui, ó, no gráfico, gente, olha como que é o gráfico a curto prazo da oferta de petróleo. Então, se a gente pegar aqui, ó, uma oferta inicial aqui, ó, em E0, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó, 17 vezes 12, nós vamos ter aqui, ó, 204 milhões de dólares. Para E igual a 1, ó, diminuí a oferta, desloquei a oferta para a esquerda. Estão percebendo aqui? Para onde que vai essa situação aqui, ó? 16 vezes 25. A receita total aqui, ó. Opa, desculpa, gente. Não é RT aqui, tá? Aqui, ó. RT 0. E aqui 400 milhões é a receita total em 1. Por isso que eles fazem o quê? Vamos diminuir a oferta, nós vamos cobrar mais pelo nosso produto e mesmo assim nós vamos ter aqui um rendimento total maior. Olha que interessante, gente, essa questão da elasticidade. Lembrando, gente, nós temos aqui um fato muito interessante que a curto prazo acontece isso. A longo prazo, o que vai acontecer? Né? Eu cobrar muito caro, eu vou ter investimentos aí em carros elétricos, as pessoas vão parar de andar de carro, vão começar a andar, vão se mudar mais perto do trabalho, vão andar mais de transporte público, e aí a demanda por combustível cai. Então, a longo prazo, essa elasticidade se modifica. Lembra que um dos pontos importantes na hora da análise da elasticidade é ver o horizonte de análise que a gente está tendo de tempo. Num curto prazo, ele é inelástico. No longo prazo, o petróleo tende a ser elástico. Essa é a dica aqui. Boa, Felipe. Entendeu o conceito? Fico feliz. É esse ponto mesmo.